Atualmente, os Estados Unidos continuam a enviar tropas diretamente para o Oriente Médio. Agora, até mesmo unidades médicas e forças especiais foram despachadas rapidamente para a região. As forças americanas estão sendo mobilizadas uma após a outra para o Oriente Médio. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Recentemente, foi confirmado que grandes aviões de transporte decolaram de bases militares americanas onde estão estacionadas forças de operações especiais, com destino ao Oriente Médio. Durante esse deslocamento, as forças de operações especiais são conhecidas por não realizarem apenas missões de patrulha, mas também por serem tropas de elite capazes de executar missões de reconhecimento de combate, operações de resgate e ataques diretos a instalações estratégicas do inimigo. Assim, análises indicam que esse deslocamento visa preparar para futuras operações militares intensas. Forças de operações especiais são unidades treinadas para atuar em áreas inimigas e estão entre os primeiros recursos usados pelos militares dos Estados Unidos ao avaliar opções militares. Essas forças realizam missões como eliminação de alvos, remoção de líderes, ataques precisos, coleta de informações e resgate de reféns. Assim, devem ter papel importante diante das tensões no Oriente Médio. O poder aéreo está sendo reforçado rapidamente. O bombardeiro B-1, no Reino Unido, pode fazer ataques de precisão a longa distância e está em alta prontidão para possíveis operações de bombardeio em grande escala. O bombardeiro B-1 possui capacidade de voo de longa distância e pode transportar uma grande quantidade de armamentos, sendo considerado uma força capaz de ser empregada em operações contra principais instalações militares no Irã. Além disso, caças F-16 da base aérea de Spangdahlem, na Alemanha, e caças furtivos F-35 da base aérea de Lakenheath, no Reino Unido, também teriam sido enviados ao Oriente Médio. O F-35 é o caça mais avançado, realizando ataques precisos e evitando defesas inimigas, enquanto o F-16 é essencial em operações aéreas e ataques ao solo. Há a possibilidade de que essas forças sejam posicionadas ao redor de países aliados importantes dos Estados Unidos, como a Jordânia e Israel. O presidente Trump segue aumentando a pressão sobre o Irã. Ele tem reiterado que pode agir com firmeza se o Irã atacar navios no Estreito de Hormuz ou lançar novos ataques aos Estados Unidos e aliados. Atualmente, os Estados Unidos dão sinais de que buscam garantir simultaneamente opções diplomáticas e capacidade de resposta militar. A movimentação dos equipamentos e unidades ocorreu após ataques do Irã a uma base dos Estados Unidos na Jordânia, que matou 3 soldados americanos, e após a morte de um soldado americano no Iraque ao desativar uma munição de drone iraniano. Cerca de 50 mil soldados americanos já estão no Oriente Médio, além de 2 grupos de ataque de porta-aviões e uma força expedicionária de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Ainda assim, seguem reforçando tropas e ampliando muito a presença. Além disso, os Estados Unidos têm realizado ataques aéreos contra todo o território do Irã por 12 dias consecutivos. O principal destaque é que o alcance desses ataques está se expandindo gradualmente. No início, os ataques aéreos se concentravam principalmente nas áreas costeiras do Irã, mas agora foram ampliados para a região da fronteira com o Iraque e o oeste do Irã. Recentemente, até a capital iraniana, Teherã, tem sido alvo desses ataques. Na verdade, praticamente todas as regiões do Irã, exceto o leste, estão sendo bombardeadas. Além disso, se antes apenas instalações militares eram atacadas, agora também estão mirando em instalações civis durante os ataques aéreos. O Irã também advertiu que responderia a essas ações dos Estados Unidos. Segundo a AP, Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, afirmou no X que qualquer ataque ao Irã, inclusive a nossa infraestrutura, terá resposta forte e determinada. O ministro Abbas Araghchi também definiu a defesa do Irã como olho por olho. Atualmente, o Irã está respondendo aos ataques dos Estados Unidos, atacando instalações de energia e dessalinização na região do Golfo e até mesmo bases militares americanas, fazendo com que a guerra continue a se intensificar. Então, será que os Estados Unidos realmente chegarão ao ponto de enviar tropas terrestres para o território iraniano? Até o momento, os movimentos indicam que não há preparação total para envio massivo de tropas terrestres. Mas análises apontam que os Estados Unidos buscam garantir capacidade operacional para escolher diferentes opções militares, se necessário. Os movimentos atuais são diferentes dos métodos que os Estados Unidos mostraram no passado, tanto na Guerra do Iraque quanto na Guerra do Afeganistão. Naquele tempo, dezenas de milhares de tropas ficaram por longos períodos em missões de ocupação e manutenção da segurança.
Atualmente, as principais forças que os Estados Unidos estão destacando são as Forças de Operações Especiais, o Poder Aéreo e o Sistema de Apoio Médico. Isso está sendo interpretado como uma direção para aumentar a possibilidade de realizar operações que atinjam rapidamente objetivos limitados, em vez de empregar grandes contingentes de tropas. Em especial, as Forças de Operações Especiais realizam missões diferentes das tropas de infantaria convencionais. Elas podem ser empregadas para coletar informações em áreas profundas do território inimigo, eliminar alvos-chave ou realizar ataques de precisão contra instalações específicas. Caso os Estados Unidos considerem operações visando instalações nucleares dentro do Irã, sistemas de comando de mísseis ou comando militar, é provável que as forças especiais desempenhem um papel importante. Atualmente, os cenários militares que os Estados Unidos podem escolher podem ser divididos em duas grandes categorias. Uma opção é manter a pressão com os ataques aéreos em andamento. Os Estados Unidos podem seguir usando poder aéreo e naval para atacar instalações militares e de mísseis do Irã, ao mesmo tempo limitando e enfraquecendo a capacidade de resposta do Irã. Essa abordagem tem a vantagem de permitir que os Estados Unidos mantenham pressão contínua enquanto reduzem o risco de vítimas humanas. Outra opção são operações especiais limitadas. Isso inclui ataques precisos a alvos no Irã ou a neutralização de instalações de lançamento de mísseis e centros de comando. Por causar impacto direto na capacidade militar do Irã sem mobilizar grandes tropas, essa é uma opção que os Estados Unidos podem considerar. Atualmente, a principal prioridade dos Estados Unidos é garantir resposta imediata quando preciso, e não expandir a guerra. Isso porque o poder militar, independentemente de ser realmente utilizado ou não, também serve para mostrar opções ao adversário. As forças que estão se deslocando atualmente para o Oriente Médio são vistas como parte do processo de preparação dos Estados Unidos para que possam escolher uma resposta mais forte em caso de confronto com o Irã. A comunidade internacional está levando a sério o aumento das tensões no Oriente Médio, especialmente com a notícia de que o Reino Unido retirou temporariamente seu pessoal diplomático do Irã. Há análises de que a situação atual está indo além de um simples confronto militar e já está afetando até mesmo as áreas de diplomacia e segurança. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido informou que, como medida preventiva devido à contínua situação de segurança, retirou temporariamente seus funcionários britânicos no Irã. No entanto, explicaram que não interromperam completamente as atividades da embaixada e que continuam realizando os trabalhos diplomáticos necessários de forma remota. A retirada de diplomatas é uma medida tomada quando a situação local é instável ou quando se considera necessário proteger os cidadãos do próprio país, sendo vista como um sinal de que o nível de risco no país em questão aumentou. O governo britânico novamente orientou seus cidadãos a não visitarem o Irã. Para os cidadãos britânicos que já estão no Irã ou em visita, foi solicitado que verifiquem cuidadosamente a situação local e avaliem com cautela os riscos associados à permanência no país. Essa medida considera possíveis riscos à segurança de estrangeiros se os conflitos militares persistirem. A decisão do Reino Unido de retirar seus diplomatas está sendo vista como um movimento que demonstra o quanto a situação de segurança dentro do Irã e nas áreas ao redor se tornou instável. No futuro, conforme evoluir a resposta militar entre Estados Unidos e Irã, outros países podem agir de forma parecida. Enquanto isso, na região do Mar Vermelho, os movimentos dos rebeldes Houthi estão se tornando ainda mais agressivos. Os Houthi afirmaram recentemente que realizaram ataques com drones e mísseis contra 2 petroleiros sauditas que atravessavam o Mar Vermelho. De fato, com relatos de ataques a petroleiros na região do Mar Vermelho, a tensão na indústria internacional de navegação aumentou consideravelmente. O motivo pelo qual esse ataque está recebendo atenção é que os rebeldes Houthi começaram a colocar em prática as medidas de bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, que haviam declarado anteriormente. Os Houthis já haviam anunciado possíveis ataques a navios que desrespeitassem suas regras marítimas. Se esse tipo de caso se repetir, aumenta a possibilidade de que os navios que passam pelo Mar Vermelho mudem suas rotas por questões de segurança. Algumas empresas de navegação já estão reduzindo o uso da rota do Mar Vermelho para evitar as ameaças dos rebeldes Houthis. Antes, a rota marítima mais rápida entre Ásia e Europa era pelo Mar Vermelho e Canal de Suez. Mas com riscos maiores, alguns navios preferem contornar o Cabo da Boa Esperança, no sul da África. A distância de navegação aumenta, elevando custos de combustível, seguro e podendo impactar o cronograma logístico. De fato, após a ameaça de bloqueio pelos rebeldes Houthi, o número de navios que passam pelo Mar Vermelho diminuiu em relação ao período anterior.
Comparando antes e depois da declaração de bloqueio, sabe-se que o volume de tráfego diminuiu cerca de 34%. Ainda não há bloqueio marítimo total, mas operadoras de navios estão escolhendo rotas alternativas para evitar riscos, o que aumenta a pressão na logística internacional. Em especial, o Mar Vermelho é uma rota marítima que ocupa uma posição importante no transporte mundial de petróleo bruto e mercadorias. Se a instabilidade persistir, pode haver atrasos no transporte de petróleo, aumento dos custos de frete e maior risco de que tensões militares no Oriente Médio afetem a economia. Sem dúvida, o maior peso nessas operações militares ampliadas são os custos. Atualmente, o valor estimado que os Estados Unidos estão investindo no processo de confronto militar com o Irã está aumentando rapidamente. O ministro da Defesa, Pete Hegseth, afirmou no Congresso que os Estados Unidos já gastaram mais de 37,5 bilhões de dólares, ou cerca de 52 trilhões de won, em operações militares ligadas ao Irã. O problema é que, caso haja um envio adicional de forças no futuro, é muito provável que o valor dos custos aumente ainda mais. Desde os custos de operação de bases no exterior, movimentação de tropas, fornecimento de suprimentos militares, operação de aeronaves até o uso de munições, as operações militares geram continuamente despesas enormes. Especialmente se as operações continuarem por um longo período no Oriente Médio, a pressão financeira que o governo dos Estados Unidos terá que suportar inevitavelmente aumentará ainda mais. Além disso, com o aumento dos preços internacionais do petróleo e a instabilidade no transporte marítimo, o peso econômico também está crescendo. Os Estados Unidos devem manter tropas extras e seguir posicionando forças para proteger aliados. Considerando também os custos para reabastecer os estoques de munição e manter os equipamentos, espera-se que, quanto mais esse conflito se prolongar, maior será o impacto no orçamento de defesa. Nessa situação, o Congresso dos Estados Unidos também se movimenta para apoiar uma resposta militar. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou em 22 de julho o projeto de lei de autorização de defesa nacional para o próximo ano, no valor de 1,15 trilhão de dólares, cerca de 1,700 trilhões de won. Foi aprovado um orçamento extra de 95 bilhões de dólares, cerca de 140 trilhões de won, para cobrir custos adicionais de defesa na guerra contra o Irã. No entanto, ainda é preciso aguardar para ver se esse orçamento será aprovado em definitivo também pelo Senado. Isso porque existem divergências de opinião dentro dos Estados Unidos em relação aos grandes gastos militares. No entanto, avalia-se que o governo Trump conseguiu garantir uma base financeira para continuar as operações militares graças ao apoio orçamentário do Congresso. Essa avaliação está sendo feita.